Fala, tribo do PEC! Fala, fala, tribo querida! Seja muito bem-vindo, meu querido Benergético, a mais um episódio do nosso projeto Energia Crônica. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno da Gama, sou coach de saúde integrada. Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindos, queridos! Quem tá aqui com a gente hoje? Bem-vindo, vamos lá para mais um episódio 300 e tantos aqui dentro, nem sei mais qual que é o número do episódio dentro do canal. Para quem tá aqui dentro da tribo, faz o seguinte, curte essa live aqui pra gente, deixa um oi nos comentários, eu quero saber em qual cidade, qual país que você se encontra neste exato momento. Vamos comentar aqui, vamos engajar. Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar nos comentários, que a gente, se for uma dúvida pertinente, a gente vai responder para você. E para quem está no Instagram, também já compartilha essa live aqui, tem um aviãozinho. Vamos lá, hoje a gente vai estar falando sobre farmácia natural, como fazer com que o seu corpo produza o seu próprio remédio todo santo dia, naturalmente. Pois é, nosso corpo é uma fábrica, né, de tudo que você precisa para viver em estado de energia crônica. Nosso Criador fez o nosso organismo com a capacidade de autocura, mas para esse processo poder funcionar, né, para a autocura ser ativada, a gente precisa respeitar as leis de funcionamento dessa farmácia natural. Então, você vai entender hoje aqui com a gente como ativar a sua própria farmácia sem ter que gastar com suplemento, muito menos com remédio. Então, vamos junto. Pois é, uma das indústrias mais poderosas que movimenta trilhões de dólares é justamente a indústria da doença. E você sabe aqui a gente também, claro, tem certos nomes que a gente tem que evitar, vocês talvez entendam isso, a gente está em redes sociais e tudo isso, tem muita coisa que, claro, a gente tem que prestar atenção da maneira como a gente fala aqui dentro. Mas você sabe que a indústria da doença, remédios, tudo isso está envolvido e é uma indústria trilionária. Pois é, depois da indústria da telefonia, essa indústria da doença é a maior que existe e as ações na Bolsa de Nova York dessa indústria só têm crescido. E a verdade aqui para você, né, direto ao ponto, é que se essa abordagem convencional resolvesse alguma coisa, a gente não teria 9 em 10 pessoas morrendo, mesmo tomando todos esses remédios, todos esses medicamentos, que na realidade só estão piorando a vida de cada um. Você começa com um medicamento, você termina com 10, 15, 20 medicamentos. As pessoas têm ficado cada vez mais doentes. E isso é fato, é só a gente olhar as estatísticas. Pois é, minha própria avó, que já tem 80 e tantos anos, é o perfeito exemplo do que a gente está falando aqui. Ah, mas Bruno, Vanessa, sua avó já tem 80 e tantos anos? Sim, só que tem uma questão. Ela já é cliente dessa indústria há décadas atrás. Não é que ela está só agora com 80 e tantos anos, não. Ela já vem nesse estado de zumbi, morto-vivo, que a gente falou no episódio passado. Quem aqui assistiu? Comenta aqui pra gente se você assistiu o episódio de Papo Reto. Será que você é um zumbi? A gente fez semana passada, então a minha avó é o exemplo perfeito e vai continuar sempre sendo assim enquanto a gente não entender o que a gente vai estar falando aqui. Hoje a gente vai estar falando então sobre como é que faz para ativar essa farmácia natural dentro da gente, porque todos os objetivos de um medicamento artificial podem ser atingidos com o nosso próprio organismo. Ele tem essa capacidade inata de produção de tudo que a gente vai estar explicando para vocês. Só que tem um detalhe, claro, você tem que ativar isso. Não é um processo passivo de você tomar um remedinho, de tomar uma pílulazinha. Não, não é isso. É diferente, é bem diferente. É um processo ativo, diário, de consistência. E aí você vai ativar a sua farmácia natural. E aí, para isso que a gente está aqui. Quem está pronto, quem quer aprender a ativar a farmácia natural. Pois é, o pior é que esses medicamentos dessa indústria convencional paralisam a sua farmácia natural. Por isso, muita atenção no que a gente vai passar para você aqui. Essa informação é vital, né? É muito importante a gente entender que a maneira como essa farmácia natural é ativada é diferente da maneira como essas substâncias atuam no nosso organismo. Uma coisa é anestesiar, paralisar, fingir que não existe problema. Outra coisa é atuar na causa raiz do problema. Quando essa farmácia natural é ativada, a gente sim consegue reverter, seja lá qual for o problema, porque a gente trabalha na causa dele e não na consequência, anestesiando e, né, pondo as coisas debaixo do tapete. E vamos começar aqui
numa definição, né? O que é um remédio? Se você parar para pensar, né, na palavra remédio, ele remedia, ele cuida da consequência. Essa palavra que eu acabei de usar ali, anestesia, ele, né, finge, é como se colocasse a sujeira debaixo do tapete. Aparentemente, a sujeira sumiu, né? Naquele momento, aquilo pode ser efetivo, mas o que é um remédio de verdade? Por que é tão perigoso esses remédios, Vanessa, Bruno? E aqui a primeira coisa, né, que a gente pode falar é que eles são sintéticos, eles não vêm naturalmente, eles não estão presentes na nossa natureza. Começa por aí. Então, a definição, se você colocar no dicionário de o que é um remédio, a gente está usando esse nome remédio, mesma coisa que medicamentos, tá? Então, são substâncias ou preparações que se utilizam como remédio, elaborados em farmácias ou indústrias farmacêuticas e atendendo especificações técnicas e legais. Medicamentos são produtos com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou então aliviar os seus sintomas. Só que tem um grande problema em relação a essa definição. Aqui está o problema número 1. É que essa definição é falsa. Os medicamentos da indústria não são feitos para curar, mas sim para remediar. A Val falou nessa palavrinha remediar. Todo mundo escreve aqui, remediar. Remediar significa prorrogar, deixar para depois. Isso é remediar. Você não está trabalhando na causa, mas no sintoma. Os remédios foram feitos para direcionar a consequência. Você, por exemplo, tem um problema hormonal. O problema não é paralisar ou focado no hormônio. Por que o seu hormônio não está sendo produzido se a sua farmácia natural foi feita para a produção hormonal? O que está acontecendo? E remediar não vai solucionar essa questão. Muito pelo contrário, os remédios vão atrapalhar todo o funcionamento da farmácia natural. Por quê? Porque todo remédio tem um efeito colateral. Ele prejudica a longo prazo. Sabe por quê, pessoal? Bruno, divide, estamos dividindo esse slide. Queridos, é só você colocar, para quem não acredita nisso, pega o Google, né? Todo mundo usa essa ferramenta hoje em dia, escreva um remédio e petróleo. E o que a gente vai chegar a essa conclusão? Né? Um remédio é um derivado do petróleo, pessoal. Você sabia disso? Você sabia que quando você ingere um medicamento sintético, você está ingerindo petróleo? Será que o corpo humano foi feito para lidar com essa substância? E a verdade é que não. A nossa natureza não faz parte da natureza humana lidar com petróleo, né? Isso daí é totalmente artificial, é totalmente contra a nossa natureza e vai prejudicar a nossa farmácia natural que a gente está falando aqui. E a gente vai falar, então, por que a gente está usando tanto remédio, tantos medicamentos hoje em dia? Rapidamente, a Vanessa vai mostrar um pouquinho dessa história. Eu acho que é importante vocês entenderem a história. Até a gente fez uma imersão no Brasil, quando a gente estava no Brasil, no mês de abril, 28 de abril. E a gente falou por 1 hora inteirinha. Na verdade, foi uma imersão o dia todo, mas 1 hora da imersão foi dedicada para mostrar essa questão histórica. E até a propósito, a gente decidiu que a gente vai fazer essa imersão chamada Saúde do Futuro em Portugal, no dia 21 de setembro de 2024. Então, se você estiver por Portugal e você quiser participar da imersão Saúde do Futuro, já deixa aí anotado no seu calendário, manda uma mensagem pra gente, a gente vai ter, claro, o website certinho de como que você faz para participar dessa imersão comigo e com a Vanessa, um dia inteiro onde a gente te garante que você vai aprender mais sobre a sua saúde em um único dia do que você vem aprendendo na última década. Essa é a nossa garantia. Então a gente vai estar em Portugal dia 21 de setembro deste ano. Já deixe anotado aí no seu calendário e vem conhecer a gente e vem aprender nessa imersão completa. Mas aqui a gente vai dar um resumo da ópera. A Vanessa vai dar uma lapidada no porquê que a gente está usando tanto remédio, dessa história, para você entender o que está por detrás desse jogo.
Pois é só, né, tem um mentor nosso. Quer saber o que está acontecendo? Follow the money, siga o dinheiro. Pessoal, a gente já falou que essa é uma indústria, né, uma das mais ricas do planeta Terra. Você acha que se você não precisar de nenhum remédio durante a sua vida, será que essa indústria estaria crescendo as ações dela na bolsa? A realidade é que não. A realidade é que para essa indústria, ela já quer que você venha doente desde o início da sua vida e permaneça doente até você sair daqui, né? As pessoas têm vegetado, mas não têm conseguido ter qualidade de vida, e tudo isso começou, pessoal, por volta de 1900, extremamente recente. A história da humanidade tem milhões de anos, e essa indústria da doença surgiu por volta de 1900, quando esse senhor aqui, o senhor Rockefeller, né, que é hoje considerado o homem mais rico que já existiu na história da humanidade. O Rockefeller foi fundador da primeira grande empresa de o quê? Petróleo. Já mostrei o slide. Remédio é feito de petróleo. E esse senhor aqui descobriu como sintetizar substâncias nesse petróleo, e ele aprendeu, né, naquela época, eles desenvolveram uma maneira de copiar substâncias da natureza, fazendo isso sinteticamente. E aí o que acontece? A natureza não pode ser patenteada. A natureza não pode ser copiada, ele não pode cobrar, né, direitos ou ganhar dinheiro com uma erva. Então, o que ele fez? Ele sintetizou essa erva a partir do petróleo. E esse senhor, que era o homem mais rico do planeta naquela época, era dono também do marketing, né? Era dono das empresas que comunicavam as coisas para as pessoas. Esse senhor aqui, olha o que ele fez, ele fundou uma fundação com o nome dele. E olha que coisa linda, vocês sabiam, é só procurar também no seu país quem foi o fundador da principal faculdade de medicina do seu país. Aqui a gente tem um slide do Brasil, porque a gente fez essa imersão, mas se você procurar o nomezinho desse senhor e buscar a instituição mais importante do seu país, que muitos consideram, nossa, mas o meu médico, uau, ele vem de Oxford, ele vem de Stanford, ele vem de, sei lá eu da onde, da faculdade. Olha que interessante. Essa faculdade foi bancada por esse senhor. Esse senhor criou e pagou a faculdade. Sabe o que ele fez por volta de 1900 nos Estados Unidos? Ele fechou as faculdades de medicina natural. Ele fechou as faculdades de osteopatia, de medicina chinesa, de homeopatia, e começou a usar a televisão, que era dele, para divulgar que essas coisas naturais não davam certo, que os remédios eram muito efetivos. E aí começou a criar siglas, né? DRs, doutores, para quê? Para que eles pudessem prescrever os remédios que ele fazia à base do petróleo que vinha da indústria dele. Ou seja, pessoal, essa história da indústria da doença foi totalmente planejada. É uma arapuca que hoje em dia 9 em 10 pessoas estão entrando, mas existe uma história. Não é natural usar esse monte de petróleo. Olha o que vem acontecendo, olha que coisa linda. Olha que coisa linda, pessoal. Será que essa indústria está ganhando dinheiro em cima da sua doença ou não? Será que você começa com um remedinho e termina com 10 e cada vez mais zumbi na sua vida? Por quê? Porque você está sendo vítima disso tudo. Você está indo, né? Os próprios doutores não sabem dessa história. Por quê? Porque é muito status. Você sai de uma faculdade dessas com status de doutor, né? E os doutores, as pessoas abaixam a cabeça, as pessoas não questionam, doutor. Mas espera lá, o senhor está falando que eu estou com o meu colesterol alto e está me dando essa estatina, que é o remédio que mais lucra na história da medicina. A estatina está ligada a problemas como, hoje em dia, como Alzheimer, por exemplo, está ligada a problemas hormonais, está ligada a todas as doenças. Por que será que o meu médico está me mandando tomar estatina, doutor? Né? Por que será? Porque esse doutor estudou nessa faculdade com um nome famoso, né, conseguiu um status poderosíssimo dentro da sociedade, só que ele nem sabe que ele faz parte desse esquema dentro da indústria da doença. Então, uma pincelada aqui. Se você quiser saber mais, a gente tem episódio sobre essa indústria da doença. Um dos primeiros episódios do nosso projeto Energia Crônica foi contando a história. Mas existe história sim, isso daqui que a gente faz aqui dentro não é achismo da Vanessa e do Bruno. O que a gente está mostrando para você é a realidade
por trás dessa indústria. E, de novo, aqui um disclaimer, eu não acho que isso seja culpa dos profissionais da saúde. Eles simplesmente vão atrás de nomes famosos, que esse doutor, de novo, esse senhor que fundou isso, o senhor Rockefeller, é dono das mídias, então ele consegue muito facilmente divulgar, né, que isso tudo que ele faz é muito bom, só que essa não é a realidade, as pessoas não vão atrás da causa, da origem disso tudo. E a origem é isso aqui, né? É uma indústria muito lucrativa e você assumir o controle da sua farmácia natural não é de interesse dessa indústria. Não é de interesse porque eles deixam de ganhar dinheiro. É isso aí, então, agora que você já entendeu um pouquinho sobre a definição do que a gente está falando aqui, você entendeu um pouquinho dessa história, para você ficar muito ciente do que está acontecendo no mundo atual, agora vamos para a parte mais interessante desse episódio, eu diria, para a parte mais importante para você, bioenergético. Então, quem está pronto aqui para descobrir quais são as 7 principais farmácias naturais que você precisa estar cuidando dela? Tem várias outras, tá? A gente trabalha dentro do nosso método dos 4 pilares aqui, ó. Nosso método dos 4 pilares da biomodulação energética integrada, corpo, mente, ambiente, campo energético. Tem várias outras que a gente cuida, mas essas são as 7 principais. Claro, a gente não tem como passar tudo isso em um único episódio, mas as 7 aqui dá pra gente falar com mais propriedade. Então, se você tá pronto, digita aí farmácia natural. Vamos para o que interessa, vamos lá, vamos começar com a número 1. Isso aqui não está em ordem de prioridade, tá? Simplesmente a gente escreveu as principais e sem dizer que uma é melhor do que a outra, uma é mais importante do que a outra, tá? Que fique isso bem claro. Mas a primeira que a gente vai falar aqui se chama fogo digestivo. Fogo digestivo é a primeira farmácia natural que a gente precisa estar cuidando. E o próprio famoso Hipócrates, o que o Hipócrates, esse nomezinho sempre difícil de falar, né? Hipócrates, já falava lá atrás, lá mais de 2000 anos atrás, ó, o que ele falava sobre essa questão de fogo digestivo? Hipócrates já falava que todos os problemas começam pela digestão. Por quê, pessoal? Porque o nosso corpo, né, as células são a todo momento produzidas. E para as células serem produzidas, elas precisam de matéria-prima. Então você precisa digerir para absorver os nutrientes, e aí esses nutrientes precisam chegar nas suas células para que elas formem toda a estrutura delas. Então, todos os problemas começam pela digestão. E quando a gente trabalha com pessoas, a gente vê que praticamente 100%. Tá? É um número, não é 100%, mas vamos mudar aqui, 99,99% das pessoas que chegam até o nosso trabalho têm problemas digestivos. Ou elas estão com gases, ou algum tipo de inchaço, ou já estão com prisão de ventre, ou diarreia, ou algum tipo de azia, ou algum tipo de refluxo. Analisa você que está me escutando. Será que você já tem algum desequilíbrio assim? Se você está tendo que tomar algum remedinho e acha que o remédio estacionou o seu problema, presta atenção. Presta atenção, como a gente está falando, o remédio vai te enganar, vai anestesiar um rombo que está ali, vai fingir que o rombo não existe, só que vai causar outros problemas, porque o remédio vai atrapalhar a sua farmácia natural, vai atrapalhar a sua digestão, e aí você vai, com certeza absoluta, ter mais problemas no futuro, porque todos os problemas começam pela digestão. E a digestão aqui, a gente ensina isso no nosso processo, ela não é relacionada somente ao que você come. Sua digestão vai muito além, a sua digestão está relacionada aos tijolinhos dos 4 pilares, mas ela é um processo de norte a sul. A maneira como você olha para o seu prato de comida, sabia que isso já ativa ou desativa a sua digestão? Se você olhar para aquele prato desesperado, ai meu Deus do céu, não posso mais comer o que eu quero, ai eu vou ter que comer uma azeitona de novo, ai vou ter que fazer dieta. Se você já tem essa preocupação ao olhar o seu prato de comida, você já vai olhar para aquele prato num modo estressado. E você sabia que a sua digestão nem é ativada? Pode ter ouro naquele prato, como a Vanessa brinca aqui, pode ter o melhor alimento do mundo. Se você comer aquele alimento dessa maneira, você nem vai ativar o processo digestivo que precisa ser ativado quando você está, né, no parasimpatético, quando você está no sistema de relaxamento,
tá? Se você está estressado, você não vai ativar a digestão, porque ela só é ativada quando você está relaxado. Exatamente. Então, esse processo norte ao sul é um processo fascinante. E quando a gente fala que as doenças começam pela digestão, a gente não está falando aqui que você vai, de fato, direcionar a parte só da digestão em si. Tá? Esse é um erro aqui, vamos falar assim, que muitas pessoas cometem. Eu estou com um problema digestivo, então eu tenho que focar só na minha digestão. Não, a sua digestão ela é influenciada por todos os outros sistemas que a gente tem. Eles trabalham em conjunto. Você pode dar suporte específico para a digestão? Pode, deve. Mas, no entanto, saiba você que a solução para os problemas digestivos, é integrado, é tudo junto e misturado. Então, esse processo norte a sul, a Vá falou brevemente, eu quero dar mais uma lapidada no que ela falou, e aí a gente vai para a resposta do fogo digestivo. Como que eu faço para aumentar esse fogo digestivo, Bruno e Vanessa? Mas esse norte ao sul, então, a gente começa a digerir os alimentos antes de colocar na nossa boca. Então, se você estiver estressado, você vai prejudicar a sua digestão, depois você tem que mastigar bastante os alimentos para formar esse bolo alimentar, deixar ele bem líquido e facilitar a digestão lá no final. Por isso que ele é norte ao sul. Por que norte ao sul? Porque começa antes de você colocar na sua boca e aí ele vai descendo, passa pelo seu esôfago, pelo pescoço, né, digamos assim, ele vai para o seu estômago tem que estar bem ácido. A gente tem um episódio só falando sobre ácido estomacal, chamado Por que urubu come carniça e não fica doente? Confere esse episódio que a gente fala sobre essa questão do ácido estomacal. Depois tem o intestino delgado, intestino grosso, flora intestinal, e a defecação é o último estágio desse processo norte ao sul. E se você for reparar, quando você está com problema digestivo, você vai lá e faz um exame de fezes. O que adianta, pessoal? E se você entender o que a gente está falando aqui, é um processo multifatorial. Se você analisa só as fezes, você está analisando um tijolinho, um pedacinho desse processo, isso não serve para nada. Mas Vanessa e Bruno, eu estou tomando probiótico. De novo, pode até ajudar, jamais vai solucionar. Você precisa entender isso. Ajuda, mas não resolve. Para você resolver, vai ser sempre direcionando essa integridade que você é, os seus 4 pilares. A solução definitiva vai ser sempre multifatorial. Então, esse é o processo norte ao sul. E aqui, de maneira pontual, para você direcionar esse fogo digestivo, tá? A gente tem, meu Deus do céu, quase, talvez centenas de ações que vão direcionar o fogo digestivo, mas eu quero dar algumas para vocês refletirem se vocês estão fazendo isso para começar a implementar, tá? Primeira questão aqui é o seu relacionamento do sol, da luz do sol, direto no seu corpo e aqui na região da sua barriga. Qual que foi a última vez? Responde aqui pra gente nos comentários, para quem tá aqui. Qual que foi a última vez que a sua barriga viu a luz do dia? Que você, de fato, pegou diretamente, sem maiô, sem roupa, sem nada, sem esse bloqueio na região do seu estômago. Então, para quem está no verão, como é a maioria das pessoas que estão aqui quando a gente está gravando esse episódio, esse é um ótimo momento para você começar a expor, não só a barriga, mas como a gente está falando aqui, específico sobre o fogo digestivo, mas o seu corpo como um todo, à luz do dia. Tem o jogo dos olhos, que a gente fala, e o jogo da pele. Eu estou falando agora aqui sobre a pele. A sua pele está jogando o jogo do sol, da claridade do dia? Você está expondo a sua pele como um todo ao sol? Porque se você não estiver, você está deixando de lado uma das ferramentas mais poderosas para direcionar o seu fogo digestivo. Outra dica aqui no fogo digestivo. Qual que é o horário da sua última refeição do dia? Comenta aqui pra gente. Reflita aí na sua vida. Tem pessoas que nem sabem disso, nem nunca pararam para pensar. Mas digamos que você durma às 11 horas da noite. Tá? Só uma suposição aqui. Eu quero saber qual que é a última refeição do dia, quantas horas antes do seu sono, antes das 11. Por exemplo, se você fizer aqui um cálculo e você chegar à conclusão que você está jantando às 8, 9, 10 da noite, relativamente, para quem tem problemas digestivos, está muito próximo. A gente recomenda aqui, pelo menos, 4 horas de espaço entre o momento que você dorme e o momento da sua última refeição. Principalmente se você já está manifestando sinais, como a Vanessa mencionou, sinais de problemas digestivos. E a gente vê que mais
a maioria das pessoas estão com problemas digestivos. Então, pelo menos 4, pode ser mais? Pode. Se você conseguir chegar até o horário do seu sono sem ficar com muita fome, é melhor ainda, porque você vai deixar a sua digestão descansar mais ainda. Então, anotem essa aí, 4 horas no mínimo de espaço entre a última refeição do dia, a sua janta, no caso, e o horário que você quer dormir. Enzimas digestivas, se você tem problema digestivo, isso aí é um suplemento, a gente não é super fã, mas para quem está nesse caso, pontual por um período de tempo, é interessante. Enzimas digestivas ajudam a otimizar a nossa digestão. Na questão alimentar, o mais importante de tudo é o que a gente não come, é o que a gente evita. O que você não come, anote isso aí no caderninho do PEC, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o caderninho do PEC aqui. Tá aqui, ó. Mostra aí pra gente. Tá aqui o nosso caderninho do PEC. Hoje a gente tem um caderninho personalizado, os nossos clientes recebem isso aqui de presente quando participam da nossa mentoria, no nosso kit de boas-vindas. Mas tá aqui, ó, caderninho do PEC. Se você não tem isso aqui ainda, você pode se tornar cliente e ganhar, ou você pode simplesmente ter um caderninho seu aí do PEC, tá? De anotações. Mas anote isso aqui no caderninho do PEC. O que você não come é mais importante do que o que você está comendo. E dentro dessa questão do que evitar, do que eliminar, do que não comer ao máximo possível, se encaixa o que a gente chama dos 4 venenos e das 2 estrelinhas. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a gente tem uma masterclass completa dentro do nosso podcast falando só sobre cada um desses 4 venenos e dessas 2 estrelinhas. Confere lá, eu não lembro de cabeça qual que é o número desse episódio, mas você vai encontrar isso no podcast, no Spotify, no iTunes. Se você for lá, você vai encontrar esse episódio. Mas resumidamente aqui, os 4 venenos e as 2 estrelinhas. Começando de trás para frente, quais são as 2 estrelinhas? Vá. Sal, tá? Sal refinado. Aqui é importante vocês entenderem que o sal refinado é sintetizado. Eles colocam o sódio, né, o Na e o Cl, o sódio e o cloreto. E não existe isso na natureza. Se você usar um sal de boa qualidade, isso a gente indica. Sal de verdade jamais fará mal. Sal refinado é um veneno. A outra estrelinha é soja. Produtos de soja. Soja hoje, mais de 90% da soja é de origem transgênica. E a maneira como essa soja é consumida, por que ela é uma estrelinha? Porque depende da maneira como ela é consumida. No Japão, por exemplo, eles consomem essa substância há centenas de milhares de anos, talvez, né? Milhares de anos os japoneses consomem. Porém, essa soja é orgânica e essa soja jamais é utilizada como refeição, como base de uma refeição. A soja é simplesmente um condimento, miso, um molho de soja e é sempre fermentada. Eles já sabiam, já tinham essa sabedoria que a soja não é digerida sem ser fermentada. Então eles usavam um pouquinho da soja orgânica para condimento. Isso que a gente vê hoje em dia, meu Deus do céu, faz muito mal essa coisa de usar a soja como fonte de proteína. Isso nunca existiu na humanidade, isso é um veneno. A gente tem episódios para falar sobre soja e sal aqui mesmo no canal, então se você quiser, confere esses episódios completos falando sobre sal, o que fazer, qual substituir, tem todos esses detalhes, mas evite o sal refinado e traga um bom sal marinho integral para a sua alimentação. É super importante ter sal na sua alimentação, tá? A gente não está falando aqui que você deve retirar o sal, como a gente vê muitas recomendações. Ah, tô com um problema de hipertensão, retira o sal. Não tem nada a ver. Nada a ver, você precisa de sais minerais, né? É muito, muito importante, eletrólitos extremamente importantes, mas evite, para melhorar o fogo digestivo, evite questões de soja, leite de soja, óleo de soja, carne de soja, tudo isso não é nada interessante para melhorar o seu fogo digestivo. E os 4 venenos, então esses são as 2 estrelinhas, os 4 venenos são veneno branco, que são os açúcares, pode ser açúcar branco tradicional, mas tem mais de 80 nomes hoje em dia para o açúcar, então não é só o açúcar de mesa, mas todos os outros que agem da mesma maneira, são substâncias doces, né? E isso realmente prejudica demais a nossa digestão. Veneno número 2 aqui são os alimentos processados. Então, tudo que não é de verdade, que é altamente processado, né, farinhas, tudo isso, glúten se encaixa, até mesmo aqui a gente tem, né, uma classificação dentro do glúten para esse segundo veneno. Então, tudo que é refinado,
tudo que é um junk food, que a gente fala isso em inglês, né? É uma coisa que não existe, aquilo ali foi fabricado, é algo totalmente, não faz sentido algum, não poderia nem ser considerado um alimento. Evite. 3, veneno 3, óleos matadores. Então são os óleos pró-inflamatórios, óleos altamente ricos em ômega 6, como óleo de soja, que a gente falou aqui, de canola, de girassol, de milho, tem algodão, tem outros aí. Então esses são os principais óleos matadores que você precisa fazer uma limpeza no seu organismo, na sua prateleira da sua cozinha. E o último aqui são os laticínios pasteurizados. Não é todo laticínio que deve ser considerado como um veneno, mas os laticínios pasteurizados, que são de fonte convencional, pode ser considerado um veneno. E a gente tem uma masterclass completa sobre laticínios. Vai lá no canal, escreve laticínios e você vai ter uma masterclass de mais de 1 hora só falando sobre todos os detalhes em relação aos laticínios. Então, essa visão geral aqui que a gente queria passar para vocês sobre o primeiro passo, sobre o fogo digestivo. Agora a gente vai para o number 2. Quem está pronto? Então, escreve aqui, ó. Estão acompanhando? A gente está falando bastante coisa aqui, muito rápido, porque não dá para a gente ficar falando por 24 horas. Novamente, se você quiser escutar o Bruno e a Vanessa 24 horas, vai na imersão, vai no canal do PEC, na imersão lá em Portugal, a gente vai falar um dia inteirinho, sem parar. Mas aqui, vamos voltar aqui, ó. Número 2, neurotransmissores. Escreve todo mundo nos comentários. Neurotransmissores, a fábrica do bem-estar. Tá? A fábrica do bem-estar. Então, esses neurotransmissores, quer falar sobre essa questão um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho para você ter uma folga. Né? Neurotransmissores, meus queridos, primeira coisa, quando a gente fala neurotransmissor, a maioria das pessoas entende que é uma coisa, né, que vai ser utilizada para transmitir mensagens aqui no cérebro. Porém, a gente acabou de falar em digestão. Você sabia que a maioria dos nossos neurotransmissores são produzidos no intestino? 100% dos problemas neurológicos estarão direcionados com os problemas digestivos que a gente acabou de falar. Por isso, todos os problemas começam pela digestão, inclusive os problemas neurológicos. Mas por que é tão importante esses neurotransmissores? Né? Eles vão ativar, eles vão comunicar o seu cérebro de tudo o que está acontecendo. Mas, de novo, eu não consigo cuidar dos neurotransmissores focando só nos neurotransmissores. A digestão, como eu já mencionei, vai fazer parte dessa fábrica de neurotransmissores e também todo o resto dos 4 pilares. Tudo que a gente falar aqui, pessoal, é sempre integrado. A gente está pontuando aqui os fatores importantes para você ativar a sua farmácia natural, mas sem você estar nesse estado de bem-estar, é impossível a gente ativar a cura. Porque quando a gente está estressado, a gente está no estado de alerta, de emergência, e o corpo não tem a prioridade de se curar. O corpo tem a prioridade de sobreviver, de cuidar daquela emergência ali, cuidar daquela inflamação, cuidar daquele problema, cuidar daquele vazamento energético. Então, a gente precisa focar nessa fábrica do bem-estar se a gente quiser ativar a nossa farmácia natural. E tem dezenas de neurotransmissores, vários nomezinhos bem esquisitos, bem estranhos, que você não precisa saber. Né? Os principais aqui, a gente tem serotonina, adrenalina, endorfinas, GABA, mas eu quero focar em um aqui, para a gente ter um foco de neurotransmissor, que é um dos mais importantes, e é um dos que as pessoas mais estão em baixa desse neurotransmissor chamado de dopamina. Anotem aí, dopamina. Fazer de tudo para estar com a minha dopamina sob controle, sendo produzida na quantidade correta, nem em excesso, nem em deficiência. A dopamina é aqui o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, que vai te fazer com que você sinta, uau, que gostoso que é a vida. Sabe aquele sentimento que todo mundo já sentiu em algum momento dentro da sua vida? Aquele que bom que é a vida é boa. Só de ter esse sentimento de estar vivo e agradecido, e de felicidade, de alegria, digamos assim. Né? Não felicidade e alegria são questões diferentes, não vou entrar em detalhe aqui, não tem como. Mas esse neurotransmissor da dopamina, ele é altamente influenciado por questões de luz. E como a gente sabe hoje em dia que
a maioria da população mundial está com extrema deficiência e excesso de luz errada, a gente sabe que a dopamina da maioria das pessoas está baixa. E é por isso que elas não têm esse prazer de vida, que elas não têm alegria no dia a dia delas, que elas não se sentem bem, porque a dopamina está baixa. E saiba você também que quando a nossa dopamina está baixa, a gente é mais facilmente manipulado. Aí a gente tem que fazer um outro episódio, talvez a gente até já fez esse episódio, não? Acho que talvez sobre a luz azul, dopamina baixa, a gente talvez já tenha feito alguma coisa nesse sentido. Mas quando a nossa dopamina está baixa, então a gente vai estar sendo dominado. E a indústria, inclusive essa que a gente mencionou anteriormente, a indústria da doença, e a indústria de uma maneira geral, e a própria política, os próprios governantes querem que a nossa dopamina esteja baixa. Por quê? Porque quando você está com dopamina baixa, é mais fácil de você ser comandado. Você obedece mais facilmente. Você não é um líder. Você não tem opinião própria. Você é incapaz de ação. Quando a gente fala aqui ação, quando as pessoas têm dopamina baixa, elas já são zumbis. Elas não têm capacidade de ação. Elas são... Isso é dopamina baixa. Elas não conseguem raciocinar. Elas não conseguem saber se elas querem água, se elas querem vinho, qual o nome delas. A dopamina baixa mantém a pessoa nesse estado de inércia. Não sai dali. E é claro que é mais fácil de manipular a nossa população se todo mundo for um zumbi. Então, essa luz das telas que você está exposto vai ser... a gente fica viciado. Por que essas telas viciam a gente? Porque elas justamente trabalham nesse neurotransmissor de uma maneira falsa. Elas ativam essa dopamina de uma maneira artificial. E aí, como você não tem dopamina, você vai buscar essa droga, tá? A luz artificial, a luz das telas, funciona como uma droga para o nosso cérebro, justamente por essa questão da dopamina. Não tem como a gente entrar em detalhes aqui, senão a gente faria... Dá para fazer uma mentoria só sobre dopamina, para vocês terem uma ideia. Mas esse hormônio é vital, esse neurotransmissor, é vital para que você reaja, para que você seja um agente na sua vida, para que você não viva como um zumbi só nesse estado reativo, tá? Então, é muito importante entender a importância desse neurotransmissor específico. Então, duas maneiras principais, as duas principais maneiras de você ativar a sua dopamina novamente. Anotem aí. Eu já tinha falado sobre luz, é a número 1, e a número 2 é novidade de vida. O que você quer dizer com isso, Bruno? Luz, quando a gente fala de luz, eu estou falando sobre 2 tipos de luz. A luz natural do sol e a luz artificial das telas dos aparelhos eletrônicos e também da luz artificial branca, de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LEDs, as lâmpadas brancas que 99% das casas, dos locais que você for hoje em dia utilizam. Então você vai ter que aprender como que faz para utilizar a luz do sol da maneira correta. E como que faz para evitar essa luz artificial nos seus olhos, principalmente, mas também na sua pele. É um jogo aqui de conhecimento e de aplicação. Então, primeira questão que você vai ter que fazer é aprender sobre luz. Por isso que a gente fala tanto aqui dentro do projeto Energia Crônica que água, luz e magnetismo vêm antes de alimentação. São os fatores da vida. Água, luz, magnetismo são os fatores da vida. Então, se você não está preocupado, se você não sabe nada, se você não age, se você não faz nada em relação à luz, você não está honrando a sua vida e a sua saúde. E é por isso que você fica fazendo dieta atrás de dieta, fazendo exercício atrás de exercício, comprando suplemento atrás de suplemento e não tem resultado que você consegue manter ou não tem nem mesmo mais resultados hoje em dia. Porque você está jogando com as ferramentas erradas. Ou, eu não diria nem erradas, mas você está usando apenas algumas poucas ferramentas. E sem entender que existem várias outras ferramentas. Então, luz, extremamente obrigatório se você quer produzir neurotransmissores e essa dopamina que a gente está falando aqui. E novidade de vida é o quê? São desafios novos na sua vida.
é de você ter propósito de vida, é de você ter uma missão. Você sabe por que você está aqui nesse planeta? Você tem isso claro na sua mente? Se você não tem isso, novamente, você vai ser um zumbi passando pela vida. Um morto-vivo, simplesmente passando pela vida. Agora, se você tem ali missão, se você tem isso claro, se você sabe quais são, porque tem mais de um propósito, geralmente, as pessoas, você vai estar com essa dopamina também sendo produzida, porque a dopamina não é só produzida com uma questão, ela é produzida com vários, é sempre multifatorial. Anotem essa palavrinha aí no caderninho do PEC de vocês, tá? Saúde Anotem aqui, ó. multifatorial. Anotem no caderninho do PEC. Saúde é multifatorial. Saúde não é alimentação e exercício. Saúde é multifatorial, tem vários fatores. O que significa multifatorial? Vários fatores. Vários. Quando eu digo vários, são vários. Dezenas, centenas, talvez, de fatores que influenciam a sua saúde. Então, esse é o ponto 2. Mais alguma questão sobre neurotransmissores, Vá? Não, é isso. É isso. Acho que, né, a gente tá aqui, detalhes, a gente, como o Bruno falou, a gente tem mais de 300 episódios onde a gente fala em detalhes de algumas coisas que a gente está falando aqui, mas a gente está só pontuando coisas importantes, necessárias para você ativar parte da sua farmácia, porque a gente está falando de 7 aqui e a gente tem muito mais coisa que a gente precisa trabalhar para ativar essa farmácia natural. Mas vamos falar agora aqui da melatonina. A melatonina, hoje em dia, a grande maioria de vocês já escutou falar, né? A grande maioria de vocês já escutou esse nome. E a melatonina, pessoal, é o maior antioxidante do corpo humano, é o mais importante. A melatonina, se você não está produzindo melatonina, você vai estar doente. É simples assim. É simples assim. Ah, mas Vanessa, eu tô tomando melatonina, eu não estava dormindo, e aí eu fui no médico e eu comecei a tomar melatonina. Para imediatamente, né? Com isso, porque a gente está falando aqui da sua farmácia natural. Você consegue e deve produzir a sua melatonina dentro da sua célula. Quando você... Desculpa te interromper, mas só uma coisinha que eu queria deixar bem claro novamente para vocês. Quando a gente está falando sobre farmácia natural, é justamente isso. Tudo que a gente falou até agora, do fogo digestivo, dos neurotransmissores e agora da melatonina, é o quê? São agentes que você tem a capacidade de produzir por conta própria. O fogo digestivo, você pode utilizar agentes externos? Pode, deve, não sei. Os neurotransmissores, você pode usar agentes externos? Pode, será que você deve? A melatonina, você pode? Pode, será que você deve? É isso, o que a gente está falando aqui, farmácia natural é a autoprodução do seu próprio remédio. Ficou claro isso aqui? Se não ficou claro até agora, espero que tenha ficado claro agora dessa vez. Desculpa interromper, mas né, me veio esse insight aqui de deixar bem claro para todos vocês. O que a gente está falando aqui é que você que está me escutando é capaz e deve estimular a produção da sua própria melatonina. Esse é o antioxidante que você mais precisa ter no seu organismo. E a melatonina vai ser produzida em várias partes do nosso organismo, não somente na glândula pineal. E mais um detalhe importante, você suplementar com melatonina não direciona a necessidade da melatonina, não direciona essa farmácia natural e a quantidade de melatonina necessária que a gente precisa para ter saúde. Por quê? Quando você ingere a melatonina, isso vai ter uma atuação no sistema digestivo. A gente está falando aqui de um antioxidante que é produzido dentro da sua célula, dentro da sua usina de energia, que é a sua mitocôndria. Não adianta suplementar 1 quilo de melatonina. Se você suplementar, não vai resolver, porque não chega na célula, não chega dentro da sua célula essa melatonina que você suplementa. E vai ser prejudicial, sim, porque você vai interromper esse processo inato, esse processo endógeno, que a gente chama aqui. Essa palavrinha endógeno, o que você é capaz de produzir com o seu corpo, com a sua farmácia natural, deve ser sempre estimulado. Sempre, porque é a mesma coisa do que uma substância, uma coisa específica. Você comer um peixe, comer um salmão, que tem ali o DHA, o ômega 3, você come aquilo completo, aquilo é feito com vários outros componentes. E aí você isola o ômega 3 e acha que aquilo vai ter o mesmo resultado. Não tem como. Não tem como, pessoal. A gente está falando de uma coisa produzida internamente por você nas condições corretas. E, de novo, o Bruno pode falar mais aqui, mas
A gente acabou de falar essa palavrinha dos neurotransmissores, luz. É impossível você estar produzindo melatonina sem estar no contato da luz. Direto ao ponto. Impossível. Sem dizer que quando você dá algo de fora para dentro, você acaba prejudicando essa produção natural. Então, a longo prazo, essa reposição de hormônios, que a gente vê muito hoje em dia, reposição hormonal, muitas mulheres hoje em dia fazem reposição quando chegam na pré-menopausa e menopausa, e isso é a última ação que você deveria estar fazendo. Se você não tiver mais nenhuma possibilidade, talvez você possa utilizar isso pontualmente e por um período curto de tempo. Mas não vamos. A gente vai fazer um episódio sobre reposição. Tem tantos episódios que a gente tem que fazer aqui. Já fizemos 300. Tem tanta coisa, pessoal. Isso é o mais gostoso, o mais divertido de tudo que a gente faz aqui dentro do projeto. É que quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que a gente não sabe nada. Essa é a realidade. Mas quando mais você é uma dicotomia, é algo, né, que não faz muito sentido, talvez, para muitos de vocês, mas quanto mais você entende o caminho da saúde, mais você percebe que esse mundo realmente é fascinante, tem tanta coisa que influencia a saúde. Mas quando você dá essa questão exógena, né, de fora, exógena, acaba atrapalhando essa produção endógena do seu corpo. Então você acaba o quê? Diminuindo, porque o corpo percebe, opa, olha só que legal, nem preciso mais trabalhar, posso ficar de folga, posso ficar dormindo o tempo todo, não preciso mais produzir melatonina, porque a Maria, o José estão tomando uma cápsula de melatonina e está fazendo com que eu nem precise fazer mais esforço. E aí vai piorando a produção, piorando, até que você quase que para de produzir por conta própria. Sem dizer que, e esse detalhe a gente vai falar mais no episódio sobre reposição hormonal, sem dizer que quando você mexe num hormônio como a melatonina, você não está só mexendo na melatonina. Os hormônios, assim como os neurotransmissores, eles trabalham em conjunto, é uma teia de aranha. Quando você mexe numa perninha da teia de aranha lá em cima, influencia a perninha lá de baixo. Uma outra analogia, imagina uma sinfonia, né? Você vai lá numa orquestra. Se você pega um violino dessa orquestra e quebra uma corda do violino, ele interfere na orquestra inteira. É isso que a gente quer dizer. Não tem como você mexer em um hormônio sem mexer no organismo inteiro. Impossível. Bruno, então qual que é a melhor maneira para a gente produzir essa melatonina e para a gente liberar essa melatonina? Querem saber qual que é a melhor maneira? A melhor maneira inicial, tá? Porque a gente falou que tem várias questões, tudo influencia tudo, né? Tudo misturado, tudo junto e misturado, mas existem sim ordens de prioridade. Até nesse um outro episódio, a gente tá cheio de episódio aqui que vem na mente. Existe um episódio chamado de A Ordem da Cura. Quando a gente fala de cura na saúde, existe uma ordem, existem prioridades. Não é, todas as ações, elas não têm o mesmo valor. Pense num jogo de xadrez. Quando você joga xadrez, cada peça tem um valor. O peão vale menos do que o bispo. A rainha vale mais do que o bispo. Então, cada pecinha lá tem um valor maior. Na saúde também. Existem ações que são mais primordiais do que outras. Existem ações primordiais, ações importantes e ações complementares. A gente fala isso, todo módulo que a gente tem dentro do nosso trabalho de mentoria é exatamente dividido nessas ações. A gente passa isso para os bioenergéticos. Ó, bioenergéticos, entenda que dentro do que você está aprendendo aqui, existem ações que valem mais do que outras. Existem ações que são primordiais. O que significa primordiais? Significa que veio antes, primórdios, veio antes. Então, é o que você precisa direcionar antes de mais nada. Tem ações importantes, que como o próprio nome já diz, são importantes, e tem ações complementares, que complementam, caso você já esteja fazendo as ações primordiais e as ações importantes. Suplementos, como o próprio nome já diz, é suplementar, é algo complementar. Desintoxicação, o suquinho verde de detox é complementar. Tem muitas ações que são complementares e aí você fica focando em ações complementares e aí você não direciona as ações importantes e as primordiais e aí você fala que não tem tempo para cuidar da sua saúde, mas é óbvio que não tem tempo. Você fica fazendo um monte de coisa inútil. Gasta dinheiro com coisa inútil. Você fica fazendo ações que não te levam a lugar nenhum. Então, antes de pensar em
em qualquer outra questão, você precisa identificar quais são as ações mais importantes. E esse papo de luz é um papo primordial. Por que que luz é primordial, Bruno? Porque a luz veio antes de academia, a luz veio antes de alimentação, de dieta, de nutrição, de tudo isso. Nem existia alimentos no planeta Terra e já existia luz. Você consegue enxergar isso? Você consegue entender o quanto distante a gente chegou hoje na área da saúde? Quanto errado a gente caminhou para um lado totalmente oposto do que realmente a gente deveria estar caminhando? Água, luz e magnetismo está aqui nesse planeta há milhões de anos. A nutrição é uma ciência extremamente recente dentro da história da humanidade. Não tem nem, talvez, nem um século a nutrição, se você não sabe disso. E aí você fica indo para nutricionista e ele vai te passar esses alimentos que tem o cálcio e que tem mais fibra e não sei o quê, e esse aqui é dieta, e você come tantas calorias, e aí você acha que a saúde é isso, e é claro que não é isso, e aí você fica sofrendo, você se dá mal, você, meu Deus, isso não é para mim, eu não tenho nem resultados, porque você está utilizando as ferramentas antiquadas, ferramentas antigas, ferramentas que não vão funcionar no século XXI. Sem falar nos gastos que você tem. Tem gente que acha que ter saúde é caro. Se você está focando em ações complementares, em suplementação para ter saúde, em protocolo do doutor Google, é claro que vai ficar caro. É claro, vai ficar cada vez mais caro. Agora, o sol é gratuito. A gente está falando aqui de uma ferramenta que é necessária para você produzir gratuitamente a sua melatonina. Essa farmácia natural não tem custo, pessoal. Não tem custo para você ativar essa farmácia. Tem sim, né, direcionar o que é necessário. E luz é primordial, é necessário para ativar a sua saúde, para você ter saúde aqui no planeta Terra. Não tem como. Então, olha só, voltando aqui, dando um passinho atrás, porque eu ia falar sobre como produzir, como liberar, e aí entrei numa tangente aqui. A gente produz essa tal da melatonina com frequência da claridade do dia. A gente precisa receber essa informação nos nossos olhos, tá? Não precisa ser na pele, não precisa ir lá e pegar o sol. Eu falei aqui sobre o jogo jogo do sol, o jogo da claridade do dia, tem o jogo dos olhos e o jogo da pele. Mas para produção de melatonina, basta o jogo dos olhos. O que é esse jogo dos olhos, Bruno? É muito simples, é muito fácil. Você não vai acreditar o quanto fácil isso é. Você não precisa fazer nada. Nada a não ser estar num ambiente onde você receba a claridade do dia. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser na sombra, pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, aqui agora, a gente está debaixo de um teto, mas tem claridade do dia, do sol vindo por aqui. A luz é como uma onda, ela chega até a gente, mas se você estiver dentro das quatro paredes, será que você está recebendo essa claridade do dia nos seus olhos? Provavelmente não. Se você vive essa vida dentro da caixa, você não vai estar recebendo a informação necessária para produzir melatonina. Então, reflita aí na sua vidinha, na sua vidona. Qual a porcentagem do seu dia, do momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe? Qual a porcentagem que você está num ambiente externo? Não estou falando de ficar pegando sol na praia, não é isso, é estar num ambiente externo sem proteção de óculos de sol, tá? Sem proteção de óculos de sol. E se você usa óculos de grau, tenta evitar ou abaixa um pouquinho, né? A gente ensina os nossos bioenergéticos a baixar isso para entrar a luz nos seus olhos. Essa razão tem que ser o máximo possível no ambiente externo. Aí você vai estar o quê? Estimulando a própria farmácia natural da melatonina. Essa é a produção. A Vanessa vai falar como a gente libera, porque tem uma confusão muito grande quando se fala sobre melatonina entre produção e liberação. Produzir é uma coisa, liberar é outra. Produzir é uma coisa, liberar é outra. Você acabou de aprender comigo aqui como é que faz para produzir com uma das maiores fontes de produção da melatonina. Agora, a Vá vai falar sobre como que libera isso, Vá. É super simples, né? Vou simplificar aqui. Assim como a gente precisa da luz para produzir a melatonina, nós precisamos de ausência de luz para que essa melatonina seja liberada. Então,
Dica rápida aqui. Você está permitindo, você está suplementando a melatonina, não está nem sabendo o que está fazendo, porque te mandaram suplementar. Mas, primeira pergunta, será que você está produzindo essa melatonina na sua farmácia natural? Então, usa isso que o Bruno falou. Será que você está se expondo à luz? E segunda coisa, Vanessa, Bruna, não consigo dormir, por isso que eu estou tomando melatonina. Mas espera lá, será que você está permitindo que seja lá pouco ou muita melatonina que você foi capaz de produzir? Será que você permite que ela seja liberada? E se você está vendo televisão, depois que o sol não existe mais na natureza, vamos dizer que o sol se pôs às 7 horas da noite no local onde você vive. Se você está lá 9 horas da noite assistindo televisão, olhando no seu telemóvel, trabalhando no computador, essa tela tem luz artificial, pior ainda, né? A gente já falou que meu Deus do céu, a luz já falou, né, desse perigo da luz artificial, mas tem luz ali num momento que na natureza não existe. E essa luz vai bloquear a liberação da melatonina. E esse hormônio, esse antioxidante, a melatonina, é obrigatória para que o seu corpo entre nesse estado de relaxamento e ative o seu sono, né? Então, se você não está conseguindo dormir, presta atenção nessa dica básica. Será que eu estou permitindo que o que eu preciso para dormir, que é a melatonina, seja liberada? E se você está aqui exposto a essas luzes artificiais, impossível ocorrer a liberação da melatonina, que precisa ser liberada no escuro. Então a liberação acontece na ausência de luz. Quando a gente está na escuridão, o nosso corpo começa a receber informação, nosso cérebro começa a entender, opa, é momento de eu começar a jogar para fora, vamos chamar assim, essa melatonina, de liberar o máximo. Mas, Bruno, então eu nunca libero nada se eu estiver em presença de luz? Não, você vai liberar menos. Então é um jogo aqui, não é um jogo literal matemático, mas pense matematicamente. Você pode produzir bastante com a luz do dia, produção, só que tem que liberar. E para liberar, precisa ter ausência de luz. Então, tem que aprender sobre proteção de luz artificial e principalmente após o pôr do sol, que é quando a gente não teria luz no ambiente normal, natural nosso. Então, todo mundo aqui entendeu? Melatonina é o principal antioxidante e é um hormônio extremamente relevante para o sono. A gente só vai conseguir ter uma qualidade e quantidade de sono se a gente tiver produção suficiente de melatonina e liberação suficiente. Senão, o seu sono jamais será adequado, jamais vai chegar no potencial que ele tem. É só isso que influencia a melatonina? Como eu falei, não é, mas isso é um grande passo nessa direção. Então tá aí, mais uma farmácia natural, melatonina. Sim, farmácia natural. Não estamos falando aqui que suplementar melatonina entra nesse jogo, né, de fazer o necessário para a sua farmácia ser ativada. E quando eu estou à noite, nessa presença dessa luz artificial, além da melatonina não ser liberada, outra coisa vai acontecer. O hormônio que deveria... Quando a melatonina é liberada, ela inibe um hormônio que se chama cortisol. Quem aqui já ouviu falar do cortisol? Esse é outro hormônio que todo mundo já ouviu falar porque ele está ligado no estresse, né? O cortisol é responsável pela resposta de estresse. E se a melatonina não é liberada, o cortisol permanece elevado. É por isso que você não dorme. Você fica nesse estado de alerta. O cortisol é o hormônio do alerta. E aí fala assim, Vanessa e Bruno, então eu não devo mais produzir cortisol? Não. É tudo na natureza, responde a um equilíbrio. O cortisol aqui, queridos, não é sempre um vilão. Se a gente está na natureza, eu estou junto com a Moana, e ela está lá indo para uma situação de perigo, e eu vejo ela indo numa situação de perigo, eu preciso do meu cortisol. Para quê? Para estar prestando atenção no ambiente. Eu preciso do cortisol naquele momento para agir numa situação de emergência. Porém, esse cortisol respeita uma curva natural. O cortisol tem uma ordem de funcionamento ao longo do dia. E, por exemplo, né, como que a gente começa o nosso dia?
eu tenho que começar o dia, se eu estou com o meu ritmo circadiano, que essa palavrinha, quem acompanha a gente aqui já ouviu falar, se eu estou no meu ciclo correto, né, da luz, do meu ciclo natural de funcionamento, o meu cortisol estará funcionando no ciclo dele. O cortisol tem a curva do cortisol, tem o ciclo do cortisol. E de manhã, o ideal é que o meu cortisol esteja elevado. Por isso que eu e o Bruno aqui, o sol está nascendo, a gente está nesse momento em El Salvador, o sol nasce às 5h30 da manhã, 5 e pouquinho a gente já está de pé e animado por um dia lindo, cheio de energia que está por vir. Se você já está acordando cansado, o que está acontecendo então? Pô, Vanessa, você está falando que de manhã o meu cortisol está elevado, eu acordo todo dia cansado. Primeiro que provavelmente a sua melatonina já está alterada, você não tem como ter um sono reparador. Segundo, que a sua curva do cortisol provavelmente vai estar alterada também. E se a curva do cortisol está alterada, você não vai estar em estado de alerta pela manhã. Né? Então, é tudo para a gente está falando aqui em respeitar regras para quê? Para eu ativar a minha farmácia natural. Por isso é sempre importante a gente entender que para eu chegar nesse estado de ativação, de respeitar o funcionamento do meu corpo e permitir que ele produza o que ele precisa, o cortisol também deve ser considerado, porque se você está com o cortisol alterado, o período de manhã, que era quando você começaria o seu dia com tudo, você nem consegue começar. Né? E aí chegou a hora de dormir, que a hora do cortisol está baixo, você está ali a milhão, não consegue dormir porque está acelerado. Então, tudo isso, né, vai estar ou ativando a sua farmácia natural ou prejudicando. E medicamentos, pessoal, adivinha se eles não atrapalham essa produção natural, essa harmonia que o cortisol deve ter dentro do meu organismo, dentro da minha farmácia? É claro que vão, né, atrapalhar também. Tudo isso que a gente está falando, de novo, vou usar o disclaimer do Bruno, é a maneira natural de você ativar a sua cura. Tudo que vem de fora acaba atrapalhando todo esse processo que a gente está falando. Então, cortisol é mais um hormônio desses extremamente importantes. A gente falou da melatonina, cortisol é outro. Cortisol não é o vilão. A gente não pode simplesmente achar que, não, cortisol é o hormônio do alerta, eu tenho que evitar o tempo todo. Não, não é bem assim, tá? Quando a gente tem dois estados, tá, que a gente pode estar. Estado parasimpático e simpático. O parasimpático é o estado de relaxamento. Agora, nesse exato momento, a gente deveria, se a gente estivesse calmo aqui, respirando adequadamente, deveríamos estar num estado parasimpático. Então, você aí escutando a gente agora, se você estiver assustado com tudo que a gente está falando, talvez você esteja num estado simpático. Está produzindo cortisol. Meu Deus do céu, como a minha saúde está lascada, como tem coisa que eu não estou fazendo. Às vezes, talvez seja bom para você ter esse choque, esse alerta agora, para você acordar para a vida, para você parar de ser zumbi, como a gente falou no episódio passado. Então, tem todo esse ciclo. E esse ciclo, essa curva do cortisol, a Vá já falou um pouquinho, eu quero só prolongar o que ela já falou, acontece da seguinte maneira, a curva correta, tá? De manhã, ao acordarmos com o nascer do sol, próximo do nascer do sol, é o máximo de cortisol possível. Por quê? Porque o corpo quer fazer com que você acorde, que você entre num estado de alerta. Então, é muito importante a produção do cortisol de manhã cedo, para você ativar e sair desse estado de sono para o estado de vida. Né? Digamos lá, quando você está dormindo, você está, entre aspas, morto. Tecnicamente, você, claro, não está morto, mas você não está fazendo nada. E aí você vai acordar e tem que fazer tudo. Então, você precisa desse cortisol nesse momento. Aí, essa curvazinha, ela começa a diminuir. Esse cortisol tá o pico de manhã cedo e aí começa a diminuir, e lá pela 1, 2 da tarde ele tá embaixo novamente. Por isso que às vezes você sente um pouquinho de falta de energia de tarde, no começo da tarde, né? Por isso que é o melhor momento para fazer a siesta por volta de 1 a 2 da tarde. É normal. Claro que se você está extremamente cansado por muitas horas, tem que avaliar, mas é normal ali meia hora, 30 minutos, 1 hora de você ficar um pouquinho cansado, tá? E aí depois disso, você vai simplesmente voltar a produzir cortisol novamente e até que chega na parte da noite e esse cortisol começa a ir para baixo e a melatonina começa a ir para cima. Essa é a curva de cortisol e melatonina.
Muitas pessoas, como a Vanessa mencionou, estão com essa curva totalmente trocada, tudo uma confusão, e aí a saúde não consegue estar em dia. Uma dica fundamental para controlar cortisol, para estar mais alinhado, é em relação à respiração. Novamente, é um assunto pontual, é um assunto extremamente relevante e que pouquíssimas pessoas não direcionam. Aprender a respirar. Bruno, você tá louco? Como assim aprender a respirar? Eu respiro desde que eu nasci. Sim, você está respirando desde que você nasceu, mas será que você está respirando da maneira correta, otimizada, com qualidade de ar para os seus pulmões? E a gente vê que, com o passar do tempo, as pessoas tendem a ter traumas, bloqueios que acabam prejudicando a maneira como elas respiram. Elas começam a respirar de maneira superficial, de maneira rasa, ao invés de maneira profunda. E aí a otimização da respiração não acontece. E saiba você que estado parasimpático e estado simpático, esse estado de alerta e estado de relaxamento que eu mencionei aqui, é totalmente influenciado pela respiração. Então, se você não está com a sua respiração otimizada, faça o possível para aprender sobre respiração. Aqui dentro a gente tem episódios falando sobre isso. Recentemente a gente fez até um bate-papo com o Felipe Marques falando sobre isso. Está lá no nosso Instagram, não está no podcast, mas está no Instagram. Confere, porque você precisa, e isso é um desses assuntos primordiais. Por que é primordial? Porque todo mundo vai respirar do momento que nasce até o momento que vai morrer. É a primeira coisa que a gente faz e é a última coisa que a gente vai fazer, é o suspiro. A gente está fazendo isso a todo instante, 24 horas por dia, sem parar. Respiração veio antes de alimentação, a propósito. Pois é, hormônio do alerta, hormônio do estresse, cortisol. A grande maioria de vocês vive uma vida estressante. E quando você está estressado, o que acontece no seu organismo? Você vai estar nesse estado de emergência. E num estado de emergência não é um estado onde o corpo se regenera. Não é um estado de reparação. Emergência, a sirene do corpo está ativada. Você quer fugir. Você quer sair correndo, você está no estado reativo. E aqui, para a gente ativar nossa farmácia, é importante a gente estar nesse estado de ação, não de reação. É importante o seu corpo estar, né, nesse estado de reparação. E esse estado de reparação não existe se esse cortisol está muito elevado. Vanessa, Bruno, e a luz? A luz, meu Deus do céu. Por isso que são vários fatores, é sempre esse jogo multifatorial. Mas, de novo, já deu para entender, a gente falou da melatonina, falou do cortisol. Se a melatonina está com a luz errada, o cortisol, o meu corpo vai estar estressado. E aí, o cortisol vai estar elevado. Se eu aprender a usar a luz da maneira correta, isso também vai estar permitindo a resposta correta do meu cortisol, tá? Então, a luz, como a gente falou, é um princípio da vida, é um primórdio que vai estar atuando e vai ser obrigatório para a gente ativar essa nossa farmácia natural. E agora, vamos falar de mais um hormônio que, meu Deus do céu, né? Mais de 90% de vocês não tem regulado e que muitos de vocês já escutaram falar, que é a nossa famosa insulina. Insulina, qual o papel da insulina, Vanessa e Bruno? Insulina, já escutei, né? Eu não tenho problema de insulina porque eu não tenho diabetes. A insulina não está só relacionada a diabetes. E aqui, para vocês entenderem, me veio na mente agora uma lei da física. Muito estímulo de um lado, inibição do outro. Muito estímulo, muito poder de um lado, inibição do outro. Qual que é o caminho? É sempre essa harmonia. E a insulina aqui, o que acontece? Ela está sendo o tempo inteiro liberada. O tempo inteiro liberada hoje em dia para as pessoas. Por quê? O cortisol vai ajudar, vai interferir na liberação da insulina? Vai. O açúcar que está embutido em quase tudo, todos esses venenos que a gente falou, alimentos processados, né, farinhas, tudo isso tem açúcar embutido, vai estar ativando a insulina? Vai estar ativando a insulina. Tem várias coisas que vão estar ativando essa insulina, que o único papel dela é o quê? É tirar
esse excesso de açúcar, é diminuir esse excesso de açúcar. E esse é o mecanismo que o nosso criador fez, né? Você vai produzir a insulina para ajudar nesse controle do açúcar, que hoje em dia está extremamente elevado. Porém, pessoal, a insulina foi feita para momentos, né, estratégicos na nossa natureza. Ela não foi feita para ser liberada a todo momento. Se a gente for analisar o nosso corpo humano, vocês sabiam que a proteína pode ser quebrada e virar açúcar? A gordura pode ser quebrada. A gente tem vários mecanismos inatos, vários mecanismos de produção de açúcar que já vem do nosso organismo. Por quê? Porque na natureza o açúcar serve de combustível para o cérebro. Então foi importante a gente ter esse mecanismo de produzir açúcar. No nosso organismo tem 3 mecanismos de produção de açúcar e só um de diminuição do açúcar. Por que será que a nossa natureza é assim? É porque se a gente for analisar, pessoal, na natureza humana, na natureza mesmo, a gente vai ter frutas no verão. A gente vai comer mel, não é mel todo dia, né? Não é aquela, o açúcar não está presente na natureza de forma tão abundante. Então, como o cérebro precisava de açúcar, o nosso criador fez o nosso organismo com essa capacidade. Bom, açúcar é necessário para ajudar no meu cérebro, então deixa eu produzir o açúcar a partir de proteína, de gordura, como a Vanessa falou. Hoje em dia, o que está acontecendo? Nunca existiu antes, na história da humanidade, uma emergência de ter que diminuir o açúcar no nosso sangue. Isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora de uma maneira exponencial, de uma maneira exagerada, porque eu estou tendo muito estímulo de um lado. E aí vem a insulina e começa a ser liberada, e aí o que acontece? Muito estímulo de um lado para do outro. As pessoas estão desenvolvendo resistência à insulina. Então, está tudo desbalanceado. E a gente precisa entender que problemas na disfunção do açúcar sanguíneo, assim como a digestão, estão relacionados a todos os problemas de saúde. Por quê? Porque o meu corpo, na minha natureza, foi feito para usar a gordura como forma principal de combustível. A gordura, ela é mais eficiente. A gordura, se eu fosse fazer uma fogueira, a gordura é a tora. Demora um pouco mais para pegar fogo, mas ela tem uma durabilidade grande. Então, a gordura, ela é mais eficiente porque ela dura mais como combustível. O açúcar não. O açúcar é como se fosse o graveto. Eu estou lá, acendo o graveto, vai parar, vai acabar de ser utilizado muito rapidamente. Então, isso acaba criando essa resposta. Se o açúcar é o meu principal combustível, eu não consigo ter eficiência. A minha farmácia, eu não vou conseguir ter energia para essa farmácia natural ser metabolizada, porque eu vou estar no graveto o tempo inteiro. Isso não é sustentável, queridos. A Vá falou um monte de coisa aqui, bastante, já, dessa questão da insulina. Eu quero agregar da seguinte forma. Então, essa insulina a gente produz por conta própria, ela ajuda a regular o nosso açúcar sanguíneo. E é extremamente importante que a gente faça isso, porque senão a gente cria resistência à insulina, síndrome metabólica, a gente cria pré-diabetes, a gente cria diabetes. Temos um episódio completo, uma masterclass completa sobre o assunto metabolismo. Então, a insulina está envolvida nesse metabolismo, tá? Tem várias formas de a gente controlar o açúcar. É óbvio que a alimentação influencia, só que a grande sacada aqui é você entender que tem muitos outros pontos que vão interferir nessa insulina. Toda vez, 100% das pessoas que chegam até a gente, que falam que estão pré-diabéticas, ou têm resistência à insulina, ou que já estão com uma diabetes, 100%, elas falam assim, eu já sei, eu preciso evitar carboidratos, eu preciso evitar açúcar, ou então elas falam, eu nem como isso, não sei nem como que eu estou com diabetes, porque eu não como açúcar. 100% das pessoas que vão no nutricionista, achando que vão resolver isso com alimentação, escutam isso de um nutricionista, que você precisa comer menos açúcar. Isso está certo.
com certeza absoluta. Só que aqui dentro do PEC, a gente vai um nível além. A gente vai para o próximo estágio. Depois de você aprender quais são as formas de açúcar, aonde que eles estão, onde que está o açúcar escondido, qual que é o veneno branco, tudo isso que a gente até mencionou hoje aqui brevemente, você vai controlar isso? Vai. Só que também você vai entender que tem outras questões que influenciam o açúcar sanguíneo e a insulina, tão quanto o que você está comendo na questão de açúcares, de carboidratos. Essa é a grande sacada que você precisa ter hoje aqui em relação à insulina. A partir de hoje você vai sempre entender, minha insulina não é só sobre comer açúcar ou deixar de comer açúcar, porque não é. Não é mesmo. O cortisol que a gente falou anteriormente, se o cortisol está alto o tempo todo, ele estimula essa produção de açúcar no sangue. Você sabia disso? A Vá falou sobre esses 3 mecanismos. Então, eu quero repetir isso, porque isso aqui eu acho que me dá para fazer um corte muito bom, Vá. Um corte sobre o que tu falou ali em relação a essa questão. O criador criou 3 mecanismos de aumentar o nosso açúcar sanguíneo e apenas um de diminuição. Como assim? Como que ele fez 3 para aumentar e apenas um para diminuir, sendo que quase que toda a população mundial precisa diminuir? Pois é, hoje em dia precisa, mas nunca foi assim. Antigamente a gente tinha dificuldade de manter o açúcar sanguíneo alto. Olha onde chegamos, olha que loucura que a gente está vivendo. Quais são esses 3 mecanismos de aumento do açúcar sanguíneo? Anote aí no seu caderninho do PEC. Gluconeogênese, que é a criação de glicose, nova criação de glicose. Isso o seu corpo faz não só comendo açúcar, ele faz isso o tempo todo, com outros alimentos, ou simplesmente acontece isso naturalmente. Tem o glucagon, que é um hormônio opositor à insulina. Quando a gente começa a diminuir a questão de açúcar no sangue, o primeiro ponto é esse, o glucagon vai ser ativado. Ele é ativado lá no nosso fígado e vai mandar uma resposta. Ó, fígado, eu preciso de açúcar porque está faltando. E aí o glucagon é ativado para elevar o açúcar sanguíneo. A gente tem o próprio cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio do alerta. Então, se a gente estiver em estresse, a gente fica, por exemplo, sei lá, 24 horas sem comer. Vai causar um certo estresse no seu organismo, vai elevar um pouquinho o cortisol. E esse cortisol vai elevar um pouquinho desse açúcar sanguíneo que vai estar baixando se você ficar sem comer por 24 horas. Então, esses são 3 mecanismos que a gente tem de aumentar o açúcar sanguíneo. E apenas um para diminuir, que é a própria insulina. A insulina é o único mecanismo para diminuir o nosso açúcar sanguíneo. E aí ela está ficando bombardeada. E toda vez que ela é bombardeada, cria resistência. Ou ela não funciona mais, o seu corpo não consegue nem mais receber a informação da insulina, ou ele para de produzir por conta própria. Aí você precisa o quê? De injeção de insulina. Aí você se torna, né, um diabético tradicional. Ficou claro, então, essa questão aqui? Luz azul, que a gente falou até, anotei aqui. Luz azul, você sabia? Quem aqui sabia? Eu duvido. Quem faz parte da mentoria não vale comentar aqui. Né? Você que já passou pelo módulo número 4 e 5, onde a gente fala sobre essa questão de luz azul, já deveria saber isso. Mas para quem não sabe, eu duvido que alguém sabia que luz artificial, tá? Que a luz azul a gente fala aqui, é a mesma coisa, que luz artificial e luz azul é a mesma coisa. Luz artificial aumenta o açúcar sanguíneo. Olha só que interessante. Então, só de você estar exposto à luz artificial, principalmente no período da noite, você vai estar influenciando o açúcar sanguíneo sem comer nenhum açúcar. Pode estar comendo 0 açúcar, mas vai estar sendo influenciado pela luz artificial. Vou usar uma frase, né, de um dos maiores mentores hoje na área da saúde, nosso mentor, Dr. Jack Kruse. A diabetes não é uma doença do açúcar, ela é uma doença da luz. Vou repetir, a diabetes é uma doença da luz. A luz influencia muito mais no seu diabetes do que o açúcar. O açúcar influencia sim, a luz vem antes e influencia muito mais, de uma maneira exponencial. Então, você pode ter cortado o açúcar, mas se você está nas telas, você já viu, depois que o sol se põe, a gente já mencionou, cortisol vai elevar, açúcar vai elevar, você pode se tornar diabético mesmo sem comer açúcar.
Olha que loucura, né, pessoal? E vamos lá, vamos continuar falando de mais hormônios aqui. Hoje está bem específico. Isso é só para ver se esse seu cortisol é um pouquinho elevado nesse momento, para você despertar, né? E entender da importância da sabedoria do nosso Criador quando fez essa nossa farmácia natural. Vamos falar de mais 2 hormônios aqui, leptina e grelina. Quem já ouviu falar nesses 2 hormônios, comenta aqui, sim ou não. Já ouviu? Fala aqui, eu já ouvi. Não escutei falar nesses hormônios, fala, eu nunca escutei, tá? Esses 2 hormônios, eles são recentes, foram descobertos recentemente, na década de 90, então muitas pessoas nunca nem ouviram falar em leptina e grelina. Comenta aqui quem já escutou falar. E é claro que a insulina vai afetar a leptina e a grelina. A gente precisa fazer um episódio aqui, são todos irmãos, pessoal, faz tudo parte da mesma sinfonia. Os instrumentos musicais, cada um tem o seu propósito nessa harmonia que é o nosso corpo, só que tá, meu Deus do céu, nessa sinfonia tá um batuque danado na maioria de nós, porque a gente não está respeitando isso ou acha que mexendo em um não vai alterar nada do outro, como eu expliquei, essa sinfonia, um instrumento que eu mexo na sinfonia vai alterar todos os outros, a insulina vai atrapalhar a leptina e a grelina, mas aqui esses 2 são hormônios irmãos, vamos dizer assim, onde um direciona a saciedade, essa sensação de saciedade, e a grelina vai te dar fome. Quem aqui não sente sempre fome? Quem aqui não tem o metabolismo do açúcar desregulado e acaba sentindo fome constante? Se vocês entenderam a analogia que a Vanessa fez aqui do graveto, é isso, né? A energia vinda dessa fonte com o açúcar, como os carboidratos, é uma energia passageira, e aí você nunca vai sentir essa saciedade. Você nunca vai sentir, você está sempre com fome. Come um pacote inteiro de salgadinho, que é um lixo, um alimento processado, para você ver se depois de meia hora você não está com fome de novo. E aí o que acontece? O tempo inteiro você está com fome. O tempo inteiro a saciedade, né, vai estar sendo ativada, você vai estar liberando essa leptina. Por quê? Você comeu, você se sentiu saciado por meia hora, só que daí você vai sentir fome de novo e vai ativar de novo a leptina. E vai, esse ciclo de ativar. Já mencionei uma lei da física. Estímulo demais de um lado vai causar resistência e inibição do outro. Não é só a insulina, a resistência à insulina que está na moda hoje. A resistência à leptina também está. É uma das maiores resistências que a gente vê hoje. Ninguém tem saciedade. E você fica liberando esse hormônio o tempo inteiro e aí liberou demais, vai ter resistência. E aí desequilibra também toda essa sinfonia. E aí, a luz, aí você não dorme bem. E aí o que acontece, Bruno? Pois é, leptina e grelina, esses hormônios que poucas pessoas já ouviram falar. Eu acho que a gente fez um episódio, um dos primeiros episódios, confere lá no Spotify, no iTunes, no canal do PEC. Eu acho que a gente fez algum episódio falando sobre isso, se eu não me engano. Talvez sim, talvez não, ou talvez foi no Detetive da Saúde, talvez. Mas esses hormônios, então, leptina é o hormônio da saciedade, é o hormônio que quando ele é produzido, você sente, uau, tô bem aqui, tô satisfeito, eu estou pronto para o meu dia. A grelina, ela ativa a nossa resposta a, opa, tô começando a sentir fome. E é normal esses 2 hormônios, eles funcionam em conjunto, né? Quando um está sendo ativado, o outro está sendo desativado, então é totalmente normal, só que eles precisam estar nesse balanço. E infelizmente, hoje em dia, a gente não consegue produzir isso de maneira organizada. Essa farmácia natural da leptina e da grelina não estão funcionando de acordo. Quando você não dorme bem, e por isso que o sono é uma das questões mais importantes na saúde, e todas as pessoas não querem escutar isso, mas eu vou repetir, eu vou falar aqui 1000 vezes, se a sua qualidade de sono e a quantidade não é o correto, não está sendo suficiente para você, a sua saúde nunca vai estar aonde você quer chegar. Não tem como, porque é no sono que a gente se regenera, é quando a gente está dormindo, é que tudo acontece de fato.
Não acontece quando a gente está acordado. Quando a gente está acordado, a gente está num processo de catabolismo, a gente está gastando. A gente está gastando energia. E para recuperar essa energia, a gente dorme. Só que se o seu sono não está bom, você nunca consegue se regenerar. E aí passa um dia, uma semana, um mês, 10 anos. O que acontece? Você não vai ter mais energia para se autocurar. E aí você desenvolve doenças. Sono, assunto extremamente importante para a gente aqui dentro do PEC. A gente mencionou isso, eu acho, no episódio do Zumbi, recentemente. Não tem como, às vezes a gente escuta, Vanessa, Bruno, minha saúde tá ótima, eu só não tô dormindo bem. Sinto lhe informar que é impossível sua saúde estar ótima se você não está dormindo bem. Você nem saudável está mais se você não está dormindo bem. Então, presta atenção, essa questão do sono, né? Não é sexy falar nisso, mas é importantíssimo, é obrigatório quando a gente fala de saúde. Vamos continuar. Eu só queria falar mais um pouquinho sobre leptina e grelina. Então, existe uma expressão em inglês, e para quem quiser até aprender, e para quem fala inglês, coloca no Google leptin resistance, que é a resistência à leptina. Leptin resistance, para quem fala inglês, se você quiser ir além aqui do que o Bruno está falando, né? Se vocês gostam, esse próprio mentor nosso que a gente falou, Dr. Jack Kruse, fala muito sobre isso, tem todo um protocolo falando sobre isso. Esses sinais que você está resistente à leptina são muito parecidos com o da insulina. Então, você não consegue emagrecer, você tem falta de energia, você não tem saciedade. Todos esses sinais claros de falta de saúde são sinais de resistência à leptina. Agora, só para a gente ir para o próximo, para o nosso último, hoje aqui, nesse episódio aqui, né, que a gente só está falando de 7, mas dá para falar de mais uns 70 farmácias naturais, mas eu queria falar sobre a proteína. Proteína, pessoal. Proteína é um macronutriente, todo mundo já ouviu falar, então a gente tem 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. É isso que quando a gente está comendo um alimento, é isso que está lá desse ponto de vista macronutritivo. Do ponto de vista energético é uma outra conversa, daí é conversa de elétrons, de prótons, de deutério, e aí a gente não vai entrar num nível tão avançado assim com vocês hoje aqui. Então a gente vai ficar só no nível de macronutrientes. A proteína, todos eles são importantes, mas a gordura e a proteína são mais importantes até mesmo do que carboidratos. Por quê? Porque a gente não consegue sobreviver sem eles. A gente não consegue, eles são essenciais, a gente precisa buscar nos alimentos. Os carboidratos não, a gente tem esses mecanismos de produção, de gluconeogênese que eu mencionei anteriormente. A gente consegue produzir por conta própria. Mas sem entrar nesse mérito, em relação à leptina, a saciedade, a proteína é o que dá saciedade para a gente. Então você tem que buscar níveis suficientes para o seu organismo de proteínas e principalmente a gente aqui dentro do projeto Energia Crônica, a gente tem uma preferência por o que a gente chama de proteínas mais biodisponíveis, que são justamente as proteínas provenientes dos animais, são de fontes animais. Tem proteína vegetal? Tem, só que ela não é tão biodisponível. O que significa biodisponibilidade dos alimentos? Anote no seu caderninho do PEC. Biodisponibilidade significa absorção. Então, se a proteína não é tão absorvida, por exemplo, proteína do feijão, proteína de um amendoim, tem proteína lá? Tem. Só que você vai absorver muito menos do que uma proteína animal. Por quê? Porque o criador fez assim. Não é regra do Bruno e da Vanessa. A gente não simplesmente é o que é. A gente precisa falar o que é para vocês. Doa a quem doer. Doa os veganos de plantão. Se você é um vegano e você não tem proteína animal por muito tempo, provavelmente você vai sofrer problemas de saúde, a não ser que você faça todas as outras ações e tenha uma propensão para os alimentos vegetais. A gente tem um episódio falando sobre veganismo no canal do PEC. Confira se você tem mais interesse em relação a isso. Então, proteínas biodisponíveis, proteínas animais, minimamente em cada uma dessas refeições para ter saciedade. E aí você não cair no mito de comer em 3 horas. Esse aí é mais um mito que também a gente tem um episódio
falando sobre o mito das 3 em 3 horas. Então, essa é uma dica prática, simples, que todo mundo precisa começar a perceber. Vou fazer uma refeição, aonde está a minha proteína biodisponível? Eu tenho um mínimo de proteína biodisponível nessa refeição? Se não tiver, não vai trazer saciedade por muito tempo. O que é saciedade para o Bruno e para a Vanessa? É quando você faz uma refeição e você consegue ficar pelo menos, tem pessoas que conseguem ficar mais. A gente tem uma bioenergética dentro da nossa mentoria chamada Eugênia, querida, lá de Viseu. Eugênia, se você estiver escutando a gente, um beijo para você. A Eugênia é uma das pessoas mais incríveis que a gente tem aqui dentro da nossa família bioenergética. E a Eugênia, geralmente, ela fica 24 horas sem comer. Ela faz uma refeição no dia. Então, ela tem uma saciedade mais longa. O Bruno não é tão bom quanto a Eugênia. Eu já preciso de 2 a 3 refeições no dia. Porque para o meu corpo, eu preciso de mais refeições. Mas eu tenho que ficar pelo menos 5 horas de saciedade, sem sentir que, meu Deus, eu preciso comer, eu quero matar alguém, meu Deus, eu preciso de comida, senão eu vou morrer agora, eu vou desmaiar. Se não for 5 horas, num estado tranquilo, você não está com saciedade. E muito provavelmente tem a ver com questões de biodisponibilidade das proteínas e desbalanço do açúcar, que a gente já falou. Pessoal, detalhe aqui, só que o Bruno falou, né? Ninguém, Vanessa e Bruno, não é a favor disso, contra aquilo, mas saibam que na história, desde que surgiu o nosso gênero Homo sapiens, nunca existiu nenhuma tribo de Homo sapiens que sobreviveu comendo vegetais. Mesmo as tribos em locais onde tem mais carboidratos, comiam insetos, comiam crustáceos, comiam proteína animal. Proteína é estrutura, é responsável pela estrutura do seu organismo como ser humano. Proteína é necessária para produzir os hormônios que a gente está falando aqui. Hormônio é proteína e gordura. Então, presta atenção se você está ingerindo a quantidade suficiente de proteína animal. Isso, né, muito bem falado, Bruno. E agora vamos para o último hormônio. Último, pessoal. Quem ficou aqui com a gente até agora, parabéns. Você é sensacional. Para quem está indo dormir, boa noite, né? Eu sei que é tarde para algumas pessoas, mas vamos lá. Parabéns, se você chegou até aqui, você merece saber sobre o hormônio do amor, a ocitocina. São vários nomezinhos hoje. Vamos falar aqui sobre a ocitocina. Quer que eu fale? Chegou aqui alguém na nossa casa, eu acho que é a pessoa que vai dar a conta da luz. Graças. A gente está aqui em El Salvador e agora a gente tem luz para pagar. Tá aqui a luz salvadorenha. Quanto que deu, Vá? Vamos ver a luz, quanto que deu aí. Tem como ver? Ou tem que abrir? Vamos ver. A gente... $27 de conta. Não é nem nosso, isso aqui é da pessoa que estava morando aqui anteriormente. Mas está aqui, $27 da luz elétrica aqui em El Salvador. Quanto que você está pagando aí na sua eletricidade da sua casa? Agora a gente vai ter que fazer uma comparação, porque a gente chegou agora, então, para o próximo mês. Eu acho que vai ser mais, porque a gente usa bem mais eletricidade do que a pessoa que estava aqui. Conta aqui pra gente, qual é o valor da conta elétrica da sua cidade, da sua casa? Quanto que você paga? Curiosidade aqui, um assunto que não tem nada a ver com nada, mas chegou aqui a nossa conta elétrica para pagar, então a gente queria saber de vocês. Qual que é a conta? Aqui em El Salvador, principalmente para quem é El Salvadorenho, eles têm esse programa e o governo ajuda bastante os salvadorenhos, então eles tende a ser relativamente em conta aqui, não é muito caro a luz, né, a conta da luz, da eletricidade, claro que depende do que você usa. Mas voltando para o nosso conteúdo que é importante aqui, vamos falar sobre ocitocina. Ocitocina, pessoal, hormônio muito importante. E esse hormônio não tem nada a ver com alimentação, tá? Esse hormônio tem tudo a ver com relacionamentos. Por isso que a gente tanto fala aqui para vocês que esse papo de saúde, de energia crônica, viver num estado de energia crônica, vai muito além do que você está comendo ou bebendo, ou fazendo de exercício. Se você não está direcionando seus relacionamentos, meu Deus do céu, é uma piada você achar que você vai melhorar a sua saúde só direcionando o seu prato de comida. É uma piada, chega a ser uma piada hoje em dia. Tem que direcionar a sua vida por completo, né? Aqui dentro dos nossos 4 pilares, que a gente está falando aqui. Qual que é o lado? Vá, segura aí para mim, só para a gente ver aqui na câmera. Aqui, deixa eu parar de compartilhar para vocês. Vamos ver. Aí. Dentro dos nossos 4 pilares. Então, a sua saúde se resume a essa folha de papel. Não tem maneira mais simples de você aprender sobre o que é a sua saúde. Tá aqui, ó. Uma folha de papel com 4 pilares em forma de um círculo. Corpo,
mente, ambiente e campo energético. Integrados. Tudo junto e misturado. Pensa numa engrenagem, uma influenciando a outra. Então, quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando aqui de saúde. Você sabia disso? Você sabia que seus relacionamentos influenciam a sua saúde? Sim ou não? Sim ou não? Porque é algo que influencia diretamente, não só no que você vai, do ponto de vista de implementar ações na saúde, não só em relação a bem-estar e tudo mais, mas também nesse hormônio aqui. A ocitocina é o hormônio do bonding, que a gente fala, é o hormônio dessa conexão. A gente foi feito para estar se conectando. O ser humano necessita isso. Isso é uma necessidade de sobrevivência, a ocitocina. O que acontece no parto? Quando uma mulher dá à luz ao seu filho, quando a Vanessa deu à luz a Moana, teve uma liberação gigante de ocitocina. Porque a ocitocina, ela faz o quê? As contrações musculares uterinas, ela estimula isso. E ela também diminui, faz com que esse hormônio do amor te deixe num estado mais leve e faz com que essa dor seja mais aliviada. Claro que eu não sou mulher, mas a Vanessa me falou que é uma dor bem forte. Então ajuda a diminuir um pouquinho dessa dor. Outra questão, você sabia que na questão sexual do orgasmo aumenta em 40% a ocitocina? Olha isso, olha isso. Você sabia que esse hormônio do amor vai combater o seu nível de estresse? Ele ajuda a harmonizar o estresse que você tem se você souber ativar esse hormônio do relacionamento que a gente está falando aqui. E um detalhe, que a gente, meu Deus do céu, trabalhamos muito isso diretamente com os nossos clientes, mas você aqui, te pergunto, qual é o relacionamento mais importante da sua vida? Você que está me escutando, sabe responder? Quem aqui sabe? Qual é o relacionamento mais importante da nossa vida para a gente estar sempre produzindo ocitocina, independente de qualquer um, de qualquer coisa, quem sabe? Vou responder aqui, claro, que a gente já está aqui há bastante tempo com vocês. O relacionamento mais importante da sua vida para você focar e desenvolver é o relacionamento com você mesmo. Aí, Leila, a Leila não vale, né, Leila? Você já fez a mentoria, não vale. Você amar, isso está na Bíblia. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem aqui está amando a si mesmo? Quem aqui está cuidando da sua saúde? Quem aqui está cuidando da sua farmácia natural, em vez de estar anestesiando e virando zumbi? Então, cada episódio aqui a gente vai ativar essa sua responsabilidade e essa necessidade de você se relacionar com você para estar produzindo essa ocitocina, para estar equilibrando, harmonizando tudo isso. E o mais legal disso tudo, pessoal, sabe como? Você, quando o Bruno falou do parto, quando eu peguei a Moana no colo, eu ali tive uma bomba de ocitocina, né? Quando você abraça as pessoas que você ama, os seus amigos, você está produzindo ocitocina. Não é necessário só produzir esse hormônio no ato sexual que o Bruno falou, mas só de abraçar, você está produzindo esse hormônio. Existem até terapias, terapia do abraço, né, do riso. Por quê? Porque tudo isso vai produzir esse hormônio, que é obrigatório dentro da sua farmácia natural. Então, acho que a gente vai finalizar por aqui em termos de hormônio. Bruno, quer falar mais alguma coisa da ocitocina? Sim, sim. Então, de que adianta? Vamos lá, já que esse episódio está longo, então vamos fazer jus a esse episódio longo. De que adianta a gente ser um lunático, um fanático, né? Não um lunático, talvez lunático, mas um fanático em relação ao que a gente come. Meu Deus, eu só posso comer isso e conta a caloria. Ou eu tenho a dieta perfeita. De que adianta se você tem péssimos relacionamentos? Se você não dá risada, se você não tem momentos de alegria no seu dia, se você não tem, se não dá um abraço, se você não tem questões de ato sexual, se você não se relaciona sexualmente, de que adianta? Que graça que tem a vida e você vai estar deixando de produzir esse hormônio tão importante para ter mais saúde. Então vai muito além de dieta, vai muito além de exercício. Saúde é integrada, saúde são 4
pilares. Quem gostou, deixa um like. Quem gostou, manda uma mensagem pra gente no Instagram, se você está escutando isso no replay. Nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. Se você quiser saber mais aqui, outras maneiras de a gente ajudar vocês, tem outras maneiras que a gente pode, com mais profundidade, né? Nesse momento, duas principais. Primeiro, o nosso e-book gratuito, vai nesse site aqui, www.projetoenergiacronica.com/ebook, e lá tem um e-book de 29 páginas, falando mais sobre esses 4 pilares para ter saúde no século XXI. A chave para saúde no século XXI é direcionar os nossos 4 pilares. E para quem quiser aprofundar isso, dentro do nosso trabalho privado, a gente tem um processo de mentoria, onde a gente, né, trabalha com as pessoas privadamente, 90 dias, onde a gente ensina a nossa metodologia dos 4 pilares, passo a passo, de pouquinho em pouquinho, junto com suporte, com ajuda, e sempre personalizando o caso da pessoa, conversando com ela, dando, né, o que ela precisa de acordo com a condição dela. Se você quiser ter interesse nesse momento, a gente nem tem vagas. No momento que eu estou falando agora, a mentoria não está aberta para inscrições, mas se você tem interesse, já deixe seu número lá, o seu contato. O site é www.projetoenergiacronica.com/mentoria. É isso, meus queridos bioenergéticos. Mais algum recado vá aqui para os bioenergéticos para agora? É isso, né? A mentoria Oi? A mentoria é a maneira de você acelerar todo esse processo dos 4 pilares diretamente com a gente. E, queridos, falamos de bastante coisa aqui. Quem aqui está cuidando da farmácia natural? Quem aqui vai tomar a decisão de ativar essa farmácia daqui em diante? Porque não adianta nada vocês terem acompanhado Vanessa e o Bruno aqui por 1h43 se você não tomar ação, se você não for atrás, né? Principalmente aqui, se você for levar uma coisinha aqui desse episódio, como que está teu relacionamento com a luz? Como que está isso? Como que está o teu relacionamento com você mesmo? Se você levar essas 2 coisinhas aqui, você já vai começar a ativar todo esse processo. Como que está isso, essa parte de evitar os venenos na sua alimentação? Então, falamos de várias coisinhas pontuais. Se você seguir as dicas aqui, você já vai começar a ativar sua farmácia, mas tem que seguir, tem que agir. Não adianta esse papo ficar aqui na teoria. É isso aí, gratidão. Tô vendo aqui os comentários. Obrigado pelo carinho. 50 euros de luz, o José tá falando. Curiosidade. Legal, não é tão caro aí, pelo menos, né, para alguns padrões do Brasil, geralmente é bem mais caro. Luísa, ocitocina regula o quê? Regula a sua saúde, porque ela é um hormônio. Tudo que mexe com o hormônio vai estar influenciando na sua saúde como um todo, tá? Luísa Silva. Mais alguma questão específica? José, você não precisa desse e-book, tá? Você tá na mentoria, não se preocupa com isso, meu querido. E é isso. A gente fica por aqui, então. Para quem gostou, eu peço que façam, né, a gentileza de compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus familiares. É totalmente gratuito, né? Eu acho que vai agregar muito para as pessoas que escutarem hoje. Lígia, isso aqui não foi uma mentoria, isso aqui foi um episódio gratuito para vocês. A mentoria é uma outra questão. Se você quiser saber mais, vai lá no nosso site, tá? Onde vem a Portugal, a gente vai estar em Lisboa e vamos estar indo ao sul e depois para a Espanha e depois para a França e depois para a Suíça, tá? Então a gente vai estar aí na Europa em setembro, outubro e novembro. A gente vai falar mais sobre isso para vocês. Vai ter um encontro dos nossos clientes e também a gente vai ter um encontro para pessoas que não são clientes em Portugal no dia 21 de setembro, imersão Saúde do Futuro. Como aprender mais sobre a sua saúde em um único dia do que você vem aprendendo em 10 anos. Para quem está na Europa, quem estiver na Europa ou nos Estados Unidos, que seja, que quiser ir na imersão. Noruega a gente não vai esse ano ainda. Quem quiser saber mais e ir na imersão, vem junto, a gente vai mandar isso para vocês que fazem parte da tribo. Para agora, é isso, meus queridos. Ação, ação, ação.